falta de transporte, crianças matriculadas em escolas estaduais de Sorocaba enfrentam dificuldades para ir à aula. Tarifas das linhas intermunicipais da região de Sorocaba são reajustadas e passageiros reclamam do aumento. Maior incidência de dengue e febre amarela faz aumentar a procura por repelentes. E ainda, Ituano vence o Palmeiras em casa pelo Campeonato Paulista. Essas e outras notícias você confere hoje, 13 de fevereiro de 2017, no Noticidade. Olá, boa noite. Depois de mais de uma semana do início das aulas, estudantes da rede estadual de Sorocaba enfrentam dificuldades para ir às aulas por falta de transporte. A prefeitura ainda não contratou uma empresa para fazer o serviço. Nesta escola estadual, no bairro Brigadeiro Tobias, algumas crianças estão vindo para a aula a pé por falta do transporte escolar. Aquelas que moram mais perto da escola ou usam o serviço de transporte particular ainda conseguem se virar. Mas os alunos que moram na zona rural sofrem bastante. A Ana Carolina mora no Caputera. Nesta segunda-feira veio de carona para a aula, pois o transporte escolar deixou de buscá-la. Às vezes eu venho de a pé ou às vezes meu pai me traz. A prefeitura sempre forneceu o ônibus escolar, né? Porque aqui é longe da escola, no nosso bairro não temos escola perto. E esse ano nós fomos surpreendidos, né? No começo das aulas, com a notícia que não tem ônibus. O problema maior é enfrentado por alunos dos bairros Tupã, Caputera e Santa Maria. A Luana, por exemplo, ela vem para a escola praticamente todos os dias a pé. Hoje teve a sorte de ganhar uma carona e não vai precisar mais andar 10 quilômetros até chegar em casa. Eu venho, depois da escola eu subo de a pé. E é muito longe, é muito subida. Falou que pediu emprestado um carro para buscar as crianças? Emprestado. O carro é emprestado, o carro não é nosso. Ainda nós dá carona de vez em quando para alguma criança que nós vê na rua. O Leonardo é presidente do Grêmio Estudantil. Ele diz que muitos alunos estão sendo prejudicados porque não conseguem chegar. O pessoal da tarde, que é mais novo ainda, depende muito do transporte escolar. As mães têm que trazer os filhos, têm que buscar, trabalham, né? Então essa questão do trabalho fica complicado, não tem tempo. As folhas do caderno do Matheus estão todas em branco. Desde o começo do ano letivo que ele não vai à aula. Na rua onde mora, na verdade uma estrada vicinal, é difícil o ônibus passar. E a van escolar da prefeitura deixou de passar, prejudicando ele e outras crianças do bairro. Como é ficar sem ir para a escola, Matheus? É ruim, né? Por causa que vai ficar sem aprender. Eu já fui na URBS, pedi abaixo-assinado, né? Eu tô até com requerimento de abaixo-assinado, tudo, para mim ver se eu consigo isso para as crianças. Bom, nós questionamos a Prefeitura de Sorocaba sobre o transporte cedido para os alunos da rede estadual. Entretanto, até o início do Noticidade, não tivemos respostas. As passagens de ônibus das linhas intermunicipais tiveram um reajuste de mais de 7%. O aumento, é claro, não agradou os usuários da região de Sorocaba. O aumento de 7,07% no valor das tarifas das linhas intermunicipais da região metropolitana de Sorocaba pegou Simone de surpresa. Moradora de Mairinque, ela precisa estar várias vezes na semana em Sorocaba para levar o filho, Nicolas, de 6 anos, ao médico. Esse novo valor para pegar o ônibus, claro, vai pesar no orçamento da família. O salário já não ajuda, as coisas tudo muito caras, a passagem agora aumentar também, né? E há inúmeras críticas à qualidade do transporte. Por isso, o pessoal não está nada feliz com esse aumento. Eu acho que o ônibus anda muito lotado, né? Isso daí corre risco para nós. Subir a passagem é muito ruim, né, para o povo que usa muito para cá, né? A empresa MTU informa que o reajuste se deve ao aumento no valor dos combustíveis, adequação da mão de obra, entre outros. Argumentos que muitos usuários do transporte coletivo não aceitam. Poucos ônibus nos horários que tem, e quando tem ainda é ônibus que basicamente está sucateado, não tem conforto nenhum. Os ônibus estão tudo cada vez ficando pior e não acho correto de jeito nenhum, não. É complicado. Em nota, a MTU informou que a idade média da frota que opera as linhas de ônibus da região metropolitana de Sorocaba é de 6 anos e 3 meses. A nota diz ainda que os veículos passam por rigorosa vistoria. Os usuários podem registrar reclamações e sugestões pelo site www.emtu.sp.gov.br.
A seguir, sistema de digitalização dos inquéritos policiais é implantado na Delegacia Seccional de Sorocaba. Os detalhes em instantes. A tecnologia chegou na Delegacia Seccional de Sorocaba. Um novo sistema vai permitir a digitalização dos inquéritos policiais. Mais informações com o repórter Basílio Magno. Sorocaba será a segunda região de São Paulo a implementar nas delegacias de polícia o inquérito digital. Numa entrevista coletiva, o delegado seccional, Dr. Carriel, recebeu outros delegados para falar sobre este assunto. E a gente vai conversar agora com o homem que está implantando este sistema nas delegacias do Estado. É o delegado Dr. Fernando Zambrana Ortiz. Delegado, o que significa este inquérito digital? É um grande avanço para a população, para a polícia e, consequentemente, para a população. Ele vai trazer muita eficiência, tanto no trâmite dos papéis, o encaminhamento desse papel para o judiciário, como também na elaboração dos papéis. Eles ficam mais rápidos, então a investigação, consequentemente, acaba sendo beneficiada com isso. O senhor mencionou que, inclusive, vai ajudar na mão de obra, porque os policiais ficam ocupados em levar documentos, papéis até o fórum, por exemplo. Sim, exatamente. Então, hoje, como funciona? A delegacia produz, por exemplo, um pedido de uma medida protetiva. Ele encaminha esse pedido através de uma viatura, que se desloca até o fórum para encaminhar a apreciação do juiz. Depois retorna com esse papel para a delegacia. Isso hoje é feito digitalmente. Aqui em Sorocaba, é a segunda região, nós já estamos implantando para que isso seja feito através do próprio sistema. Então, o delegado faz o encaminhamento através de um botão, toda a documentação é encaminhada e cai na apreciação do juiz imediatamente. Santos foi a primeira região a implantar o sistema. Sim, Santos, nós começamos a implantação em Santos em julho do ano passado. Já temos lá aproximadamente 6 mil inquéritos instaurados totalmente digitais, sem papel, sem a presença de papel. Então já trouxe benefícios para lá e nós estamos estendendo isso agora também aqui para Sorocaba. Em termos de economia para os cofres públicos? Considerando a implantação em todo o Estado e considerando somente a parte de economia com papel, nós temos aproximadamente 7 milhões em economia. Então, só considerando o gasto com papel. Isso sem considerar o gasto com viatura que se desloca, a utilização da mão de obra e até mesmo o gasto com os insumos da impressão, o toner, a eletricidade. Sem considerar esses gastos, aproximadamente 7 milhões por ano. Obrigado, doutor Luiz Fernando Zambrana Ortiz, delegado que é o responsável pela implantação do inquérito digital em todas as delegacias do Estado de São Paulo. Sorocaba é a segunda região a receber o inquérito digital. De volta com vocês aí no estúdio. Um homem foi preso hoje suspeito de tráfico de drogas na rodovia Castelo Branco, em Itu. De acordo com a polícia rodoviária, 10 tabletes de maconha foram encontrados dentro de uma mala no bagageiro de um ônibus que seguia de Foz do Iguaçu para São Paulo. O passageiro disse que havia comprado material no Paraguai e que o revenderia na capital paulista. O caso foi encaminhado à Polícia Federal em Sorocaba. Vamos agora ver alguns fatos que marcaram o fim de semana na nossa região. Um publicitário de 41 anos morreu após passar mal e ir parar com o carro no chafariz de um shopping em Jundiaí. Segundo a polícia, antes do acidente, a vítima informou à esposa que estava com dores no peito. A vítima chegou a ser resgatada com vida, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia. O corpo foi encaminhado ao IML da cidade. Uma mulher morreu após o carro dela despencar de uma ponte de 6 metros de altura no bairro Pinhalzinho, em Pilar do Sul. O veículo caiu em um rio e parte dele ficou submerso. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros e o SAMU estiveram no local para auxiliar no resgate. O marido da vítima também estava no veículo, mas conseguiu escapar. Ele foi levado a um hospital da cidade. 23 quilos de maconha foram apreendidos em um ônibus que passava pela rodovia Cornélio Pires, em Tietê. A droga estava na bagagem de uma adolescente de 16 anos. Ela foi liberada aos responsáveis. Foi enterrado o atleta Fabrício Paulino de Melo, conhecido como Fabi Melo, que jogou na temporada passada na Liga Sorocabana de Basquete. Ele foi encontrado já sem vida pela mãe neste fim de semana na casa em que morava em Juiz de Fora, Minas Gerais. A causa da morte não foi divulgada. Fabi Melo também já atuou nos Estados Unidos durante 3 anos, onde jogou na NBA. A NBA, Liga Nacional de Basquete, a LSB e outras equipes que tiveram Fabi no elenco divulgaram notas de pesar e lamentações
lamentaram a morte do atleta. 2 pessoas morreram neste fim de semana após um acidente na estrada de Monjolinho, em Mairinque. Segundo a polícia, o piloto da moto perdeu o controle e bateu em uma árvore. Com o impacto da colisão, ele e o garupa foram arremessados e morreram no local. Um motoqueiro ficou gravemente ferido em um acidente na rodovia José de Carvalho, em Piedade. Segundo a polícia rodoviária, ele bateu a moto contra um ônibus. A vítima foi socorrida e levada para o hospital de Piedade. A seguir, por causa da dengue e febre amarela, vendas de repelentes que combatem o mosquito transmissor dessas doenças disparam em Sorocaba. O Noticidade volta em instantes.